Graça e paz, irmãos. Irmãos, o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. Essa palavra, ela se trata que o Senhor colocou ao meu coração de perdão. Que nós, como igreja do Senhor, nós devemos perdoar. Porque nós já fomos perdoados. Mas nós devemos perdoar. Irmãos, aqueles que podem se colocar de pé, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Eu vou orar, irmãos, aí eu vou ler, nós vamos ler a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela graça do teu Filho amado, ó Deus, que nos alcançou, ó Pai. Ó Senhor, fala conosco essa noite, ó Deus. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 50, né, do versículo 15, essa história é bem conhecida, né? A história de José, né? um grande homem que o Senhor usou. Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Repita comigo, irmãos. José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenha medo. Repita comigo essa palavra, irmãos. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele o acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Podem sentar, irmãos. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho a história de José, essa semana passada e a retrasada, eu estudando a história de José. Se a gente ler a história de José, que vai de Gênesis, do capítulo 37 ao versículo 50, o Senhor ele vai dar milhões de mensagens para nós. Mas o Senhor falou grandemente comigo nessa palavra a questão do perdão. Que nós não podemos nos colocar no lugar de Deus quando uma pessoa faz um mal para a gente. José foi um homem que, irmãos, ele passou todos os tipos de humilhação que vocês pensaram. José ficou preso, José foi caluniado, José foi difamado, José foi humilhado. Por quem? Por seus irmãos. E José, ele tinha de tudo para quando seus irmãos foram até ele, para ele pisar nos seus irmãos e humilhar, pois José era governador. Mas isso ele não fez. O que ele fez? Ele pagou o mal com o bem, porque José conhecia Deus. José estava cheio de Deus. E quando a gente está cheio de Deus, a gente consegue liberar perdão. Mas se a gente não estiver cheio de Deus, a gente não consegue liberar perdão. O Senhor coloca essa palavra no meu coração, irmãos, porque tenho conversado com vários irmãos em Cristo. Não é as pessoas aí do mundo aí fora. E irmãos conversam comigo e falam: irmão, o fulano me fez o mal, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu falo: irmãos, vamos orar. Para liberar o perdão, tem tipo de perdão, irmãos, que é só com oração que a gente consegue perdoar.
senão a gente não vai liberar perdão. Conversando com um irmão em Cristo, ontem pela manhã, e ele contando de um colega dele de trabalho que estava perseguindo ele, e está perseguindo ele. Ele falou, ore por esse colega, falou até o nome do colega. E eu peguei e falei para ele assim, irmão, eu vou orar, mas você tem que orar pelo seu colega, porque o perdão, quem tem que liberar é você, não sou eu. Ah, ele me fez o mal, eu não consigo perdoar. E eu peguei e falei para ele assim, eu falei, irmão, você já parou para pensar o tanto de pecado que a humanidade tem, que eu tenho, que você tem, e Jesus nos perdoou? Ele não colocou uma só condição para nos perdoar. E ele ficou assim, sem palavras. Ele falou, eu tenho que orar por ele, né, irmão? Eu falei, tem. Não é fácil, irmão. Já aconteceu isso comigo. Como José aqui, de ser perseguido, às vezes no trabalho, por pessoas. E as pessoas que mais estão próximas da gente é que vai nos perseguir. E às vezes a gente não consegue liberar o perdão. A gente não consegue. Mas a gente tem que orar. Confesso para os irmãos que às vezes já sofri algumas perseguições que vem um sentimento até de morte. Eu quero matar o fulano. Mas aí o Espírito Santo vem e fala ao meu coração. Ore para você liberar o perdão. Porque o perdão, irmãos, ele é libertador. E o Senhor tem falado isso ao meu coração porque eu vejo que irmãos em Cristo, às vezes um irmão não olha para o outro dentro do templo, não cumprimenta porque tem alguma rixazinha. E a gente precisa liberar o perdão. Porque o perdão, se eu não consigo liberar o perdão, eu fico com aquele remorso. Fica me corroendo por dentro. Porque a história de José, se os irmãos olhar e ler, não tem um versículo da Bíblia sequer que ele lamenta. E ele fica falando, os meus irmãos me maltrataram, me jogaram na vala, os meus irmãos me humilharam, eu fiquei preso. Na história de José, tem ingratidão. Falei que tem humilhação, né? Mas tem ingratidão. O carcereiro lá, quando o Senhor usa José para revelar aquele sonho, José fala assim, lembre-se de mim quando você estiver lá perto do rei. A Bíblia diz que o carcereiro foi lembrar de José depois de 2 anos. E a gente não vê José falar, puxa, eu estou aqui, o carcereiro não lembrou de mim, eu não consigo perdoar. E quando os irmãos de José chegam até ele, ele diz essa palavra do versículo 19, eu não posso me colocar no lugar de Deus. E às vezes quando vem esse sentimento na gente de ódio até às vezes, que eu tenho ouvido, né, de algumas pessoas, eu tenho ódio do fulano, e eu tenho ouvido isso, irmãos, de irmãos em Cristo, volto a repetir, eu tenho ódio do fulano, esse sentimento não é de Deus. José, ele sabia, ele conhecia o Deus que nós conhecemos, e nessa palavra aqui ele sabia que Deus ia tratar com os irmãos dele, não era ele que precisava tratar com os irmãos, e Deus tratou com os irmãos dele, e ele liberou perdão. E quando a gente não libera perdão, irmãos, é a mesma coisa de eu tomar um copo de veneno e eu achar que o irmão vai morrer, mas quem está morrendo sou eu. Eu tomo o copo de veneno, eu acho que o irmão vai morrer, mas quem está morrendo por dentro sou eu, porque eu não liberei o perdão. Nós precisamos Certa vez, irmãos, eu conversando com uma irmã em Cristo, e ela me falou assim, eu falei, por que você não foi no velório do teu pai? Ela falou para mim assim, porque eu não consegui perdoá-lo. E assim, a gente conversando, eu vi que era um motivo bem fútil. Ela falou assim, eu não consegui perdoá-lo. E conversando com ela, ela falou para mim assim, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. E aí eu falo assim, irmão,
Às vezes nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não conhecemos a graça. A graça do Senhor, às vezes ela não está dentro de nós. Porque quando a graça de Deus ela está operando na gente, a gente consegue liberar perdão. Porque a gente sabe que a graça de Deus é o favor imerecido. E quem somos nós para não perdoar uma pessoa que nos fez o mal? E aquilo eu falei para ela assim, mas como você não conseguiu perdoar seu pai? E ela falou, eu não consegui. E eu não senti no coração de perdoar. Então assim, irmão, nós vamos ver aqui, no decorrer aqui da mensagem, que o Senhor Deus manda nós perdoarmos sobre qualquer hipótese. Repito novamente, tem tipo de coisas que as pessoas fazem para nós que nós não conseguimos liberar um perdão de imediato. Nós somos carne, mas nós precisamos orar. Eu não sei quem você tem que perdoar nessa noite, quem te fez o mal, se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi seu irmão. Eu não sei, mas o Senhor ele falou comigo nessa palavra. Você precisa liberar perdão. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Amém? Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? O Senhor disse: não. Respondeu Jesus: você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Né? 70, no caso aqui, tem algumas traduções que é 70 vezes 7 vezes. Então, assim, Jesus está colocando que não tem limite, né, para a gente perdoar. Ele está colocando que não tem limite. Quando Pedro nega Jesus, ali que ele está perto de ser crucificado, ele negou Jesus 3 vezes, né, irmão? Jesus tinha tudo ali, se ele fosse carnal, igual nós somos, para não perdoar Pedro. Quando Jesus ressuscita, qual é o discípulo que ele vai atrás primeiro? Ele vai atrás de Pedro. Ele vai atrás de Pedro e ele não professa nenhuma palavra de acusação ali para Pedro. Você me negou, eu não te perdoo. Porque o Senhor, ele é gracioso, ele perdoa. E ele quer que esse perdão opere em nossos corações. Ele quer que nós, que o conhecemos, nós liberamos perdão. Nós precisamos liberar perdão. Porque quando a gente não libera perdão, igual esse irmão aqui, ele falou para mim, conversando com ele, ele falou assim, não, eu não consigo perdoar ele porque ele me fez isso, ele me fez aquilo, e eu não vou perdoar. Aí a gente fica com aquele rancor. E às vezes também nós aqui dentro da igreja, às vezes a gente está com a rixa com o próprio irmão, e aí a gente não consegue perdoar. Não, eu não perdoo ele porque ele fez isso, e ele fez aquilo, isso e assado. A gente quer dizer assim que a gente é digno do perdão, mas o próximo ele não é digno do perdão. Aquele irmão que convive conosco ali, ele não é digno de perdão. Ele não merece o meu perdão, porque eu mereço o perdão, ele não merece. E isso, irmão, às vezes se chama uma justiça própria. Eu vejo pessoas aí que não conseguem perdoar. No caso da minha família, eu vejo várias pessoas que eu convivo, um que não conversa com o outro, que tem um atrito um com o outro, e diz, eu não perdoo, e eu vejo que são pessoas amargas, pessoas que têm sofrimento, vários tipos de sofrimento, e você vê que é aquela questão de não perdoar, porque o perdão, ele é libertador. Já aconteceu comigo várias vezes, irmãos, de eu discutir com uma irmã mesmo, de sangue minha, e ficar com aquela ira ali, e aí eu orar e falar, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a buscar liberar o perdão, e Deus opera, e aí eu perdoei minha irmã, nós conseguimos conversar de novo, né, porque eu orei. Conversando com o irmão hoje,
com esse mesmo irmão, ele está de mal com o irmão dele, que é um pastor desviado. Discutiram, e o pastor diz que não libera perdão para ele. São irmão de sangue e irmão em Cristo, 2 vezes, né? E o pastor falou para ele, o pastor que está desviado, falou assim, ó, eu não te perdoo, não quero conversa com você, bloqueou ele no Zap, né? Então eu falei para ele assim, nós temos que orar, a gente precisa orar para o Senhor operar, liberar o perdão na vida da gente, porque se a gente não conseguir perdoar, irmãos, nós vamos ser pessoas frustradas, pessoas amargas. A gente vai ser, esse sentimento ele vai ficar entranhado em nós. Eu, com essa senhora que eu conversei, que ela não foi no velório do pai dela, eu sinto assim que ela é uma pessoa assim, amarga, frustrada, né, que não consegue liberar perdão. Essas pessoas, sempre quando eu converso com essas pessoas, elas vivem reclamando, né, vivem frustradas e sempre arrumando uma desculpa. Eu não perdoo fulano porque ele me fez isso, porque ele me fez aquilo. E o Senhor, ele fala para nós nessa noite assim, que nós temos milhões de defeitos. Postei uma palavra essa semana no grupo da igreja, que ele deixou a riqueza dele e ele se tornou pobre por nós, e ele nos perdoou. A Bíblia diz que ele nos perdoou e ele não colocou imposição alguma para nos perdoar. Não, respondeu Jesus, você deve perdoar 70 vezes 7. Se traduzido por 70 vezes 7, seja como for, Jesus está dizendo que não há nenhum limite quando se trata de perdoar o irmão que se arrepender. Então não há limite, irmãos, para a gente perdoar o próximo. Perdoar que seja um irmão aqui da igreja, ou uma pessoa aí fora que nos faz o mal, e esse sentimento que ele gera dentro da gente quando uma pessoa nos faz o mal é o que nós precisamos vencer. E nós só vamos vencer esse sentimento através da oração, se enchendo do Espírito Santo, porque esse gigante que nasce dentro de nós, quando as pessoas aí do mundo, ou as próprias pessoas que nós convivemos, nos faz o mal, esse nós precisamos vencer. Nós precisamos ser igual José, era cheio de Deus. O que fizeram com José, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar 2 horas, todo o tipo de humilhação que José sofreu. E a Bíblia, se os irmãos lerem a história de José, lá do capítulo 37 até o 50, várias vezes José chora, principalmente quando ele encontra os seus irmãos ali. Ele abraça os irmãos, ele chora, ele se emociona. Não é fácil perdoar, mas nós temos que perdoar. Nós temos que orar para liberar esse perdão. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Lucas, capítulo 23, e o versículo 34. Lucas, capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Amém? Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O Senhor ali na cruz, os homens ali furando ele ali com a lança, tudo, e ele liberando perdão. Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Às vezes nós podemos falar assim, era Jesus, ele era Deus. Mas se a gente olhar, Estevão foi a mesma coisa. Estevão, e a Bíblia diz, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Os homens apedrejando Estevão, e ele dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por quê? Eu volto a repetir, para nós liberarmos o perdão, nós temos que estar cheio da presença de Deus, porque não é fácil. A carne nossa, nós queremos às vezes até matar, às vezes até com o nosso cônjuge. Ali, o casal, a gente briga, eu com a minha esposa, confesso, às vezes dá vontade de esganar. E às vezes nós dormimos sem nos falar.
Mas a Bíblia fala para a gente vigiar, né? Para quando a gente brigar ali, a gente não ficar sem se falar, porque aí a Bíblia diz que o inimigo entra, né? O inimigo ali, ele entra ali na vida do casal. E eu e a minha esposa, eu sempre vigio. Quando a gente briga, eu sempre, irmãos, eu procuro fazer as pazes com ela. Ela já tem o coração mais duro, mas eu sempre orando por ela, eu falo, amor, você precisa amolecer seu coração. Não que eu esteja certo, ou que ela esteja certa, mas às vezes a gente briga ali, não sei por que eu entrei até nesse assunto, mas às vezes a gente briga, e ali eu procuro fazer as pazes com ela ali, para a gente não ficar vários dias, né, sem liberar o perdão um para o outro, porque aí o inimigo entra, né? Ontem eu assisti naquela novela que estreou ali na Record, até um irmão em Cristo falou, irmão, coloca lá, começou ali o Gênesis, ali o nome da novela, e eu vendo Adão e Eva ali, uma vez eu preparando uma mensagem, e o Espírito Santo falou para mim assim, né, o meu coração, falou, onde estava Adão quando Eva pecou? O diabo foi na fragilidade ali, né? Parece que os dois ali estavam separados, né? Falei assim, onde estava Adão quando Eva pecou? Irmãos, agora vamos para Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. A Bíblia fala, irmãos, que nós temos que ser misericordiosos com as outras pessoas. Nós temos que ser graciosos com as outras pessoas. E o Senhor, Ele fala nessa noite, para nós liberarmos o perdão. Nós temos que liberar o perdão sob qualquer forma. E quando a gente libera o perdão ele é libertador. Em certa ocasião, eu estava de mal com a minha cunhada, discutimos por bobeira. Ficamos uns 30 dias sem se falar, e eu orando, tentava se aproximar, e ela não queria, e eu orando. Uma vez fizemos uma reunião em casa lá, uma festinha, e ela foi, e aquilo estava fazendo mal. Onde a gente ficava, o ambiente estava assim, sabe quando você fica, que você não está falando com a pessoa, e você fica super mal, aquele ambiente carregado, e eu orando, eu lembro que ela entrou na cozinha de casa, nós estávamos tudo no fundo da casa, assim, ela entrou, fui atrás, Deus mandou, falou, vai lá agora e abraça. E ela entrou assim na cozinha, eu fui e abracei ela assim do nada. Falei, você me perdoa? Ela chorou, irmãos. Ela chorou. E ali eu falei, ó, eu te perdoo, você me perdoa? Ela falou, eu te perdoo. Eu senti aquele alívio. Nós discutimos, bobeira. E se eu falo para os irmãos, volto a repetir. Eu comecei a orar. Porque nós nos ofendemos. Só que eu comecei a orar durante esses quase 30 dias. E o Senhor foi me enchendo. Da gente chegar e se humilhar, né? Eu cheguei e abracei e falei assim, você me perdoa? Ela não disse uma palavra, a primeira coisa que ela fez foi abraçar. Ali o Espírito Santo tocou no coração dela e nós nos abraçamos ali, irmão. E foi uma bênção. Ali nós voltamos a conversar, né? Então assim, o que o Senhor colocou nessa noite no meu coração, que nós não devemos nos colocar no lugar de Deus, quando uma pessoa nos faz o mal. Nós não podemos retribuir com a mesma moeda. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Aqui em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, essa palavra falou muito ao meu coração uma vez. Eu sofrendo uma perseguição muito grande. E o Senhor falou assim, ó, eu transformo o mal em bênção. Então nós temos que crer que quando uma pessoa está nos fazendo mal, está nos perseguindo, quem vai pelejar por nós é o Pai. Ele é por nós. Nós não precisamos nos colocar no lugar de Deus e querer pagar o mal com o mal. Isso só vamos conseguir, irmãos, se enchendo da presença de Deus. Nós somos falhos, nós somos carnais.
A nossa carne, igual o pastor falou aquele dia aqui, o pastor Gilmar, a nossa carne, nós não queremos evangelizar, nós não queremos levar a palavra, mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, o Espírito Santo quer liberar perdão, o Espírito Santo ele quer evangelizar, o Espírito Santo ele quer ganhar almas para Jesus, ele quer fazer milagres e maravilhas, mas nós precisamos dar a liberdade para o Espírito Santo operar em nós, para operar perdão, o que o Senhor fala, perdão. Estudando a palavra de Deus semana passada, lá na carta de Paulo, se eu não me engano, aos Coríntios lá, aquelas duas irmãs lá, irmã Cíntica e Evódica, né? Ali elas entraram num atrito ali, e o Senhor usando ali, os pastores ali, Timóteo, falando para elas se consertar, Paulo. Então assim, eu vejo dentro da igreja do Senhor, irmãos que não conversam com irmãos, que não conseguem liberar perdão. E o Senhor está dizendo nessa noite, nós precisamos liberar perdão. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra, irmão, bem simples, né? Eu acho que assim, do tempo assim que eu prego, eu acho que eu nunca preguei um sermão tão simples como esse. O Senhor falou em poucas palavras, falou assim, ó, fala para a minha igreja, que eu quero que eles liberem perdão. Eu não sei quem te fez o mal, volto a repetir, se é o irmão, se é o pai, às vezes nós temos que liberar um perdão de uma coisa de 10, 15, 20 anos atrás, mas nós não conseguimos liberar esse perdão ainda, e essa coisa está roendo por dentro, está nos machucando, e nós precisamos liberar. Não conseguimos liberar assim de imediato, vamos orar. Falei para os irmãos que eu, para conseguir liberar um perdão, orei quase 30 dias, mas Deus ele operou um milagre de uma forma tão grandiosa, que quando eu falei para minha cunhada, você me perdoa, a primeira coisa que ela fez foi me abraçar e chorar. Aí vocês acham que foi eu que convenci, ou foi o Espírito Santo? Então assim, que nós possamos buscar o Senhor, ser como José era, né? Porque ele sabia que Deus era por ele, ele sabia que quando o homem perseguia ele, ele sabia que o Senhor conseguia reverter aquele mal todinho em bênção. Ser como Estevão também, que estava sendo apedrejado ali e falando, Pai, eu peço por eles, não imputa esse pecado a eles. Já pensou um homem, ele está morrendo apedrejado, porque às vezes a gente fala de Jesus, né? Fala, mas é o Senhor, ele era Deus que estava ali, mas Estevão era um homem, e ele estava ali sendo apedrejado, e ele pedindo para o Pai para perdoar. E é isso que o Senhor quer de nós nessa noite, que nós liberemos perdão. Obrigado, irmãos.